Senhor presidente, colega deputado Giovanni Cherini, colegas parlamentares, estimado povo brasileiro, nessa última manifestação desse ano de 2019, eu quero mais uma vez falar de um tema que me incomoda, que me entristece, que me tira o sono e que muita gente nem dá bola, que é essa dívida enorme que o Brasil tem. E nós pagamos um dinheiro fabuloso, extraordinário, vergonhoso, a título da dívida pública. Eu, olhando o orçamento que nós votamos aqui nessa casa ontem, colegas deputados, acho que temos muito que nos preocupar. Primeiro, se a gente for olhar o Ministério da Agricultura, do Abastecimento, ministério importante para o Brasil, ministério que cuida de muitas coisas, perdeu o recurso de 12 bilhões do ano que vem para 16 neste ano, ou seja, 28% a menos. O Ministério da Saúde, conforme a Constituição Federal, teria que ter 10%, na verdade vai ter 3,79%, enquanto que o sistema financeiro continua navegando livre, leve, solto, por águas mansas e vai consumir 1 trilhão e 600 bilhões de reais, 48,8% do orçamento do ano que vem, 177 bilhões a mais em 2020 do que foi nesse ano. Isso significa dizer de que o juro, o serviço da dívida, vai ter 15 vezes mais recurso do que o Ministério da Agricultura, coitada da ministra Tereza Cristina, com o seu ministério esparramado por esse Brasil. Mas essa é a realidade e foi votado por nós. Temos responsabilidade nesse processo. E eu contesto esses números, acho que esse orçamento está errado e vai continuar faltando dinheiro para o hospital, para a saúde, para a educação, entre outros setores, inclusive a agricultura, porque esses juros e serviços da dívida estão consumindo quase metade do nosso orçamento. E o que me deixa mais triste ainda é o fato de que, infelizmente, por essa magnitude, não sai uma linha em jornal, na grande mídia, lugar nenhum. Aqui foi vetado pela presidente Dilma, aqui foi votado de novo, foi vetado pelo presidente Michel Temer, e dívida pública continua livre, leve, solta. É preciso se indignar, é preciso reagir, é preciso mudar esse cenário. E eu quero parabenizar aqui o nosso núcleo estadual de questionamento da dívida pública e combate ao rentismo do PSB do Rio Grande do Sul, José Inácio Abraão, Marcelo Freitas, Paulo Leites, Marina Silva, Mário Bruck, Hermes Zanetti, que escreveu isso na Constituição de 88, que até hoje não foi auditada a dívida, para que nós possamos avançar nesse processo e com pressa. Até porque isso está igual ou muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em 98, o Estado do Rio Grande do Sul tomou emprestado 9,7 bilhões, já pagou 28 bilhões e está devendo 58. Quanto mais paga, mais deve. Comprometeu à época 13% da receita e comprometeu essa receita mais o juro de 6,17%. Se fosse a correção pelo IPCA, o Estado do Rio Grande do Sul tinha crédito e não a dívida impagável que está posta aí. Portanto, eu quero dizer que fico chateado com essas coisas, fico triste, porque mesmo assim tem gente fazendo barulho, achando que o problema do Brasil foram os livros comprados com 2 bilhões, que uma parte deles virou papel higiênico. Infelizmente, no nosso querido Rio Grande do Sul. Isso é de contestar, é de chorar. É verdade, eu me indigno com isso. Mas me indigno também com aqueles que acham que o problema do Brasil vai ser os 2 bilhões para colocar no fundo eleitoral. Ora, e 177 bilhões a mais do que foi esse ano, 1 trilhão e 600 bilhões de reais a título de juros, serviço da dívida. Não é nem a dívida, senhores, é juros e serviço da dívida. Parece que isso não é problema. É problema sim. Esse é o nosso câncer, esse é o nosso problema. E quando olho para o orçamento e finalizo, presidente, do ano que vem, a agricultura perde 28%, a educação perde 16%, a saúde melhora um pouquinho, mas perde no percentual,
e, por outro lado, esse número fantasticamente grande da dívida pública que vai aumentando, consumindo, concentrando renda, gerando desconforto para muita gente. E aí aqui nessa casa nós também temos gente aplaudindo isso e sem fazer absolutamente nada. Muito obrigado.